Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 4 de fevereiro. Glória a Deus. Glória a Deus, meu povo. A palavra-chave de hoje é oportunidade. E a leitura bíblica está em Mateus 20. Deixa eu abrir aqui Mateus. Já a gente continua. Vocês estão joia, gente? Eu demorei para começar, que eu estava tentando me ajeitar aqui. Ficou meio troncho, mas tá bom. Mateus 20. Mateus 20. Mateus 20, a história dos trabalhadores. O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de encontrar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhe propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo, e assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia. De novo, às 3 da tarde, às 5 horas, ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos encontrou. Então ele contratou também para trabalhar na vinha. Isso. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu o capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com o que foram contratados por último e prossiga até o primeiro. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram cada um deles e recebeu o mesmo valor, acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais, contudo receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamavam com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora, e você pagou com eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravo o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante? Ele respondeu aos que falavam em nome de todos: amigo, não foi injusto. Nós concordamos esse valor, não concordamos? Então, por que pegue seu dinheiro e vá embora? Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está mais uma vez. Grande versão dos primeiros terminaram por último. Não. Aí está mais uma vez a grande versão. Os primeiros terminaram por último, os últimos terminaram primeiro. Bebendo do cálice. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus chamou os 12 à parte e disse: ouçam com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo à morte e entregarão aos romanos, que irão zombar dele, torturá-lo, crucificá-lo. Mas depois de 3 dias ele se levantará, vivo. Foi nesse momento que a mãe e os irmãos de Zebedeu se aproximaram e acompanharam os 2 filhos. E ela se ajoelhou perante Jesus e fez um pedido. O que você deseja? Jesus perguntou. Ela disse: prometa que meus 2 filhos tenham lugares de maior honra no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: você não faz ideia do que está pedindo. Dirigindo-se a Tiago e João, perguntou: vocês são capazes de beber do cálice que eu estou pronto para beber? Sem dúvida, disseram eles. Por que não?
Jesus diz: pense nisso, vocês beberão do meu cálice, mas quanto ao lugar de honra, isso já não é comigo. Meu Pai cuidará de tudo. Os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar a situação e ele disse: vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser maior deve se tornar servo, e quem quiser ser o primeiro se tornará escravo. E o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para a própria vida para salvar muita gente. Enquanto deixavam Jericó, uma multidão imensa o seguia. De repente, passaram por 2 cegos, quase estavam assentados à beira do caminho. Quando souberam que Jesus passava ali, gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós, misericórdia, filho de Davi. A multidão tentava fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Mestre, tem misericórdia de nós, misericórdia, filho de Davi. Jesus parou e chamou: O que vocês querem de mim? Eles disseram: Senhor, queremos os olhos abertos, queremos ver. Profundamente compadecido, Jesus tocou-lhe os olhos, eles recuperaram a visão e na mesma hora se juntaram à multidão. Isso aqui foram rápido em seguir Jesus, hein? Foram curar e pá! Agora vamos ler o do devocional. Ai, meu olho. Glória a Deus. Agora vocês estão tudo mamão com açúcar, né? Aí já o quê? 7h13 da manhã. Todo mundo dormiu um pouquinho mais. Vamos lá. Palavra-chave, oportunidade. O que você vê em sua volta? 4 de fevereiro. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo Crônicas 16:9. Deserto não é lugar de permanência, mas sim um lugar de aprimoramento. Todos nós desejamos o melhor de Deus e viver realmente o que a palavra diz em que Jesus nós temos vida e vida em abundância. Muitas vezes aparentamos confiar no Pai, ter fé e esperança de que boas coisas vão acontecer em nossa vida. No entanto, basta passarmos por algum deserto que a nossa fé parece esmorecer, como areia que se esvai das nossas mãos. Que horas que aqui são? 6h14, 1 hora menos. Cadê? Nossa fé e esperança precisam estar alimentadas diariamente com atitude sábia. Da mesma forma que uma pessoa não mantém a sua saúde apenas por ir anualmente a uma consulta médica de 20 minutos, é necessário diariamente ter cuidado com a alimentação e com o sono e fazer exercícios. Hoje você pode até estar no deserto, mas saiba que o deserto não é lugar de permanência. No máximo, um lugar de passagem. Eu mesmo já enfrentei muitos desertos. Um deles foi muito difícil. Eu julgava que jamais teria uma família. Aprendi que em tempos difíceis temos oportunidade de refletir, avaliar, planejar, para enfim entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No entanto, foram momentos de deserto onde à minha volta eu só enxergava areia que o Senhor me possibilitou ser realmente dependente dele. Foi nos momentos de fraqueza e escassez que eu pude sentir o cuidado de Deus, Pai. Então, se hoje o cenário é de deserto, mais do que buscar culpados para estar neste ambiente, busque ser direcionado para encontrar uma solução que realmente seja melhor para a sua vida. O deserto não é o seu fim, é apenas o lugar de viver os milagres. Uau! Eu vou repetir. Deserto não é o seu fim. Deserto é um lugar de viver os milagres. Quando eu fui ler o texto de hoje, que estava em Mateus 20 e... Ai, Jesus! Mateus 20, né? Que estava em Mateus capítulo 20, me chamou a atenção os 2 cegos. E eu comentei com vocês. Esses 2 cegos, eles não viam. E eles falaram: Jesus, filho de Davi, cura a gente. Jesus foi lá, curou eles. E imediatamente eles começaram a seguir Jesus. Porque isso não é tão normal lá.
A gente não vê que todo aquele que foi curado por Jesus seguia ele. Simplesmente eles eram gratos. Ai, obrigada, legal. Mas não eram todos que eram curados por Jesus e seguiam Jesus. Com esses 2 cegos foi totalmente diferente. Eles foram curados por Jesus e começaram a seguir Jesus. Sabe o que acontece? Quando você está em um lugar de dor, de sofrimento, e você não consegue criar uma expectativa daquilo que pode te salvar, te curar e te libertar daquele lugar, você fica ali para sempre. Quando você tem uma notícia de alguém que pode te ajudar numa situação que você precisa, você não vai atrás dele? Foi isso que aconteceu com aqueles 2 cegos. Eles tinham a notícia de que havia um Cristo que poderia tirar eles daquele lugar. Assim foi quando o povo estava no deserto. Eles tinham a notícia de que Moisés poderia tirar eles do lugar de escravidão. E eles foram atrás de Moisés. Mas a murmuração do coração deles fizeram eles morrerem no deserto. Eles até espiaram a terra, mas eles não entraram no deserto. Eu fico muito impressionada que é 3,3 milhões de pessoas. E hoje, na cidade que eu moro, o Distrito Federal, existem 3,3 milhões de pessoas morando lá. Exatamente. Agora vocês imaginam que comigo é como se o Distrito Federal inteiro morresse e 2 pessoas se salvassem. Porque apenas aquelas 2 pessoas passaram a acreditar. Eu quero saber quem serão as 2 pessoas que vão acreditar que deserto é lugar de milagres, que deserto é lugar de passagem, que deserto é lugar de encontros, que deserto é lugar de viver a manifestação do reino de Deus. Eu e você precisamos agir diferente de todo mundo. Ter a notícia de que Jesus, de que Deus pode estar conosco. Como você tem se comportado nessa fase da sua vida? Porque o real, né, o normal, é a pessoa, inclusive, sair daqui do devocional e dar ali 3 chiliques. Achar que a vida dela vai continuar do mesmo jeito, achar que a vida dela vai ficar paralisada. Só que as coisas não são assim. E eu vim aqui como uma espia mesmo. Tô aqui, gente, na América. Onde que a gente ia ter que estar atrasando o devocional 1 hora? Porque eu estou nos Estados Unidos, porque eu ganhei para estar aqui um mês inteiro. Onde? Só nos sonhos do Senhor. Só que eu nunca coloquei entraves para Deus fazer qualquer coisa na minha vida. Nada. Pode ser no pior dia ou no melhor dia. Eu permaneço estável, disciplinada e fiel. Quem é você no teu melhor dia? Quem é você no teu pior dia? Você se mantém estável, disciplinado e fiel? Porque às vezes fica muito fácil ser fiel aqui, né? Numa cama extremamente confortável, enorme, num quartinho que tem ar-condicionado. Essa cidade aqui não esfria nunca, mas aqui tem ar-condicionado para você dormir assim maravilhosamente bem, em um clima ambiente, confortável. Aqui fica fácil eu entrar dentro dos meus sonhos de criança, eu estar desfrutando com a minha amiga, com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu estou conhecendo. Mas e quando a Poliana que tinha que andar a pé para fazer inglês? Será que aquela Poliana acreditava da mesma forma que essa Poliana acreditou? Eu acreditava. Eu nunca coloquei na minha cabeça de que eu não viria para cá. Eu nunca coloquei na minha cabeça, eu nunca falei para mim que Deus, eu nunca limitei o poder de Deus. Sabe qual é a minha diferença para a diferença da maioria das pessoas? Nada do que acontece na minha vida eu limito o poder de Deus. Nunca. Eu nunca disse, isso aqui vai ser impossível para mim. Isso aqui não vai acontecer comigo. As coisas parecem que são muito rápidas, mas elas demoram muito para acontecer na minha vida. Daqui 2 anos, eu faço 40 anos. São 40 anos acreditando em milagres. São 40 anos acreditando que Deus pode fazer tudo. São 40 anos não perdendo a fé. Aí quando eu entro dentro de um lugar de sonhos, as pessoas, Poliana, é muito fácil. Não, mas eu vou fazer 40 anos. Eu sei que vocês olham para mim e não parece. Realmente não parece. Mas daqui 2 anos eu faço 40 anos, gente.
São 40 anos as pessoas olhando para mim, zombando de mim, falando, ô menina, que sonha, ô sonhadora. Aí hoje elas continuam no mesmo lugar e eu continuo na terra dos meus sonhos. E daqui eu tenho fé. Estou falando que aqui fica mais fácil para mim acreditar que eu vou viver todos os meus sonhos. Mas eu nunca deixei de acreditar. Por mais que fosse difícil, por mais que o deserto fosse intenso. A outra parece uma menina de 25 anos, mas é comum o povo me dar 25, 27. Eu tenho 37 anos. Esse ano eu faço 38. Daqui 2 anos são 40, gente. É uma geração inteira. Enquanto eu passei a minha vida praticamente toda aos pés do Senhor, onde você passou a sua vida toda buscando Deus, porque Deus poderia fazer algo por você, ou buscando um Deus para ter intimidade? Buscando Deus porque Deus pode te oferecer algo, ou buscando um Deus para ser íntimo? Porque eu vejo que pessoas que pisam em terras que eu quero pisar, elas sempre buscam a Deus para ser íntimo delas. Existe um convite nessa manhã. E esse convite é você crer, mesmo no meio do deserto. É você ser disciplinado em crer. Porque até para você crer, você tem que ter disciplina. Porque já vem a tempestade, a chuva forte e derruba todos os seus sonhos. Mas eu estou aqui para te dizer. Eu me levantei nessa manhã para te dizer. Deus ainda faz milagres. Pega Jesus e caminhe mais uma milha com Ele. Porque na casa de Deus Pai não tem falta de nada. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Nada. O problema está faltando tudo só por enquanto. Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você vai pisar na terra dos teus sonhos, você vai ter a vida dos teus sonhos. Você só precisa crer. Mais uma milha. Deserto não é o ponto final. Deserto é o lugar de viver milagres. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos realinhe com o céu. Que a presença do Espírito Santo seja clara entre nós. Nós sabemos o quanto Jesus, Ele é vivo, o quanto Jesus é claro, o quanto Jesus faz milagres. E nós sabemos que servimos a um Deus de vivos e não de mortos. Mas eu te peço nessa manhã que o Senhor realinhe as nossas prioridades e segure a nossa mão, para que no tempo oportuno a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fala para você mesmo. Deserto é lugar de viver milagres. Deserto é lugar de viver milagres. E é isso que você vai viver. Milagres. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, no horário de Brasília, 7 horas da manhã. E no horário daqui dos Estados Unidos, 6 horas da manhã. Eu estou ao vivo no devocional. Coloque o seu celular para despertar. Para não ter confusão. Pega o celular de Brasília, o horário de Brasília, e ajusta conforme lá. Porque é 7 horas de Brasília que eu tenho entrada, tá bom? Esse mês. Mês que vem a gente volta para 5h45. Deus abençoe, viu? E até amanhã, se Deus quiser.